Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, nós hoje damos continuidade no nosso trabalho sobre a herança, certo? E hoje nós vamos tratar sobre algumas especificidades sobre a herança. Nós falamos de forma mais genérica sobre condições de herança, sobre determinadas condições, como questões que tinham que ser discutidas em relação à herança, os encargos superiores, o conceito em si de herança, e hoje a gente vai para a parte mais objetiva do conceito de herança, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, a herança ela não é uma situação que ela é obrigatória. A aceitação ou renúncia da herança é um direito potestativo. Então, o herdeiro ele pode ou não aceitar a herança, tá? Só que ele só pode aceitar ou renunciar à herança no todo. Ele não pode estabelecer condições, ele não pode estabelecer partes, ou ele estabelecer uma determinada condição, determinada situação que ele vai receber. Ou vem tudo, ou não vem nada. Então, ou ele aceita toda a herança, com os seus encargos, com os seus condicionamentos, com tudo aquilo que vem, ou ele abdica de tudo aquilo que ele teria direito. Então, no artigo 1808 do Código Civil, está claro, não se pode aceitar ou renunciar à herança em todo, em parte, sob condição ou a termo, tá? O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando a repudiá-los. Ou seja, a gente vai ver mais para frente que existe herança e legado. O legado, já antecipando, são coisas menores, de menor valor ou de valor sentimental, coisas mais pessoais. A herança é o englobado de tudo. Inclusive, a herança pode ter dívida, o legado não consta dívidas. Então, é possível você aceitar o legado e renunciar à herança, é possível aceitar a herança e renunciar aos legados, mas você não pode aceitar os legados, só uma parte deles, ou você não pode aceitar sua herança, uma parte delas. Porque se você pudesse, né, claramente você ia preferir aceitar só os bônus. Os ônus a gente ia deixar de lado, né? Também é possível, numa mesma sucessão, quando acontece, por exemplo, o casal falece e deixa herdeiros, cada um tem um quinhão, cada um dos falecidos tem um quinhão. Se for aberta uma única sucessão, seja um único processo de inventário, é possível que o herdeiro aceite a sucessão do pai e renuncie da mãe, ou aceite a da mãe e renuncia do pai. Mas o que ele não pode fazer é, não, peraí, eu vou pegar um pedaço aqui da minha mãe, e vou pegar um pedaço aqui do meu pai e o resto eu deixo. Não, ou ele aceita todo aquele quinhão hereditário, que é o que a gente chama, ou ele rejeita todo ele, certo? Então, a aceitação é quando ele aceita, ou meio, né, sei, até repetitivo, mas é isso, tá? Então, quando o herdeiro aceita receber herança, ele aceita os encargos todos os ônus e os bônus eventualmente deixados, é dito que ele pode, que ele aceita a herança. Essa aceitação pode ser feita de três formas: a expressa, a tácita e a... Agora falhou. Está aqui. Tá? A expressa, né, é aquela em que ele faz uma declaração escrita, em qualquer circunstância. Essa declaração escrita normalmente vai ser quando ele é citado, ou quando ele comparece em juízo para abrir o inventário, ou quando, depois de aberto o inventário, ele é citado como herdeiro, ou ele formalmente reconhece, ou quando ele claramente diz, tá? Já a aceitação tácita, ele não diz que quer, mas ele faz os atos necessários para a qualidade de herdeiro. Então, por exemplo, foi deixada uma fazenda, ele cuida da fazenda, ele gerencia a fazenda, né? Esse herdeiro continua trabalhando em prol do legado do falecido, ele faz os atos do inventariante, ou seja, ele trabalha fazendo aquilo que um herdeiro faria. Tá? Então, essa é chamada aceitação tácita. Então,
A aceitação da herança, quando expressa, se faz por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar, então, somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Ok? Vale dizer que não é considerado aceitação tácita simplesmente organizar o funeral, tá? Fui eu que fiz o registro do falecimento em cartório, fui eu que cuidei dos preparativos do velório, eu comprei o caixão, arrumei a vaga no cemitério. Não, isso não se considera aceitação da herança. Isso é uma questão de respeito com o falecido. Também não se aceita os atos de conservação ou guarda provisória, ou seja, aquilo que ele tem durante um pouco tempo. Ah, não, peraí, ficou um carro, e esse carro, ele tem um financiamento sem seguro prestamista. Eu cuido desse carro, porque eu sei que daqui a 3 meses vai vir buscar. Beleza, eu entrego e acabou, só fica aqui na minha garagem. Se eu continuo pagando a prestação, por exemplo, em nome da pessoa, do decujus que faleceu, isso é considerado aceitação da herança tácita, porque eu estou mantendo o patrimônio. Se eu cuido dele, se eu organizo, se eu faço uso, se eu trabalho como se ele já de fato fosse parte da herança, pode ser considerado aceitação tácita. Se eu simplesmente cubro, deixo na garagem, não deixo ninguém roubar, mas também não me preocupo com mais nada, não é considerado, em princípio, um ato de aceitação tácita da herança. Tá? Então, a aceitação expressa está aqui, né? Ele declara por declaração pública ou particular, ou quando citado, ele escreve, tá? E aí, uma questão. Se faleceu o pai, tá? Deixa eu ver aqui. Falece o pai. Faleceu o pai. Aí, uma vez falecido o pai, o filho se torna herdeiro, mas ele não declarou se aceita a herança ou não. E este aqui falece também, tá? O direito de aceitar ou não a herança passa a ser dos herdeiros deste aqui. E aí ele aceita a herança do avô. Eles aceitam a herança do avô. E aceitando a herança do avô, aí ele diz que aceita a herança do pai. Salvo se tiver uma questão, por exemplo, em cartório, em testamento, que precisa ser comprovada, tá bom? Ok? Também considera a aceitação tácita aquilo que os atos que a gente já falou, né? Constituir advogado para representação do inventário, administrar os bens, aquilo que ele diz que ele comete os atos. Não precisa falar, mas os atos. Isso aqui a gente já falou também. Também existe uma terceira forma, que é a aceitação presumida, era essa que eu estava esquecendo, que é aquela que, dentro do prazo, foi citado, foi feita a citação dos herdeiros, tá? Ele não aceitou, como ele não é um inventariante, como ele não é nada, ele não tem nenhum fato, nenhum ato, nenhuma conduta que o caracterize como herdeiro, mas ele também não disse que aceita. Faz o quê? A renúncia, obrigatoriamente, ela é feita de forma expressa. Se a renúncia é expressa, não há por que ter a renúncia presumida ou renúncia tácita. Então, se dentro do prazo o herdeiro não se manifestar se aceita ou não, é considerada aceitação presumida. Então, o herdeiro ele não faz nenhum ato no sentido de dizer, olha, não, eu quero herança, mas, ao mesmo tempo, ele também não expressamente diz, só que como a renúncia sempre expressa, não pode ser desconsiderado esse herdeiro, tá? Aí, existe a possibilidade de que o herdeiro, outro dos herdeiros, ou algum interessado, alguém que possa abrir o inventário, requeira ao juiz, tá, num prazo razoável, para que o herdeiro diga, tá? E aí ele é obrigado a dizer. Não existe ainda uma definição do que vai ser feito se ele continuar não dizendo, tá? Não existe uma jurisprudência definitiva, mas o juiz pode determinar que se ele não se manifestar dizendo expressamente se aceita ou se renuncia, seja considerado renúncia, porque
ele se absteve de comentar, mas isso ainda é uma jurisprudência bem instável, tá? Esse aqui a gente já falou. A renúncia, por outro lado, é que ele renuncia não é a herança só, tá? É a todo o conceito de vocação sucessória. Por que essa expressão é importante? Porque se eu renuncio à herança do meu pai, os meus filhos também não vão ter direito. Então não é que eu renuncio ao dinheiro, à herança, não. Eu renuncio à minha vocação de ser herdeiro. Eu falo, não, eu não quero ser herdeiro. Nada, absolutamente nada. Nenhum ônus, nem bônus, nem custo, nem dívida, nada, volta. Mas daí, a renúncia, ela tem que ser expressa. Tá? Como que é expressa? Eu posso fazer um termo em cartório, uma declaração firmada em cartório, eu posso afirmar perante o oficial de justiça que tem fé pública, eu posso afirmar perante o gestor judiciário, o chefe de cartório, quem é o responsável pela secretaria na qual está tramitando, os nomes são vários, mas aqui no Mato Grosso é gestor judiciário, ou em audiência com o juiz, eu posso dizer, mais difícil de acontecer. Então, os atos de renúncia têm que ser sempre muito claros, sempre através de fé pública. Eu simplesmente dizer assim, numa mesa de boteco, ou num grupo de WhatsApp da família, eu não quero nada daquele velho, só me deu tristeza. Isso não vale como renúncia. Tá? Para ser válido como renúncia, se a justiça vai bater na minha porta, olha, você é herdeiro, vai querer. Eu falo, não quero. Não quero, eu renuncio à herança e tal. E aí, todo o conceito de vocação sucessória, tá? Eu saio da linha sucessória. Lembra que lá na aceitação tácita, aqui, cadê? Aqui, ó. Parágrafo único do 1809. Chamados, não, 1809, falecendo o herdeiro antes de declarar, o poder de aceitar passa aos herdeiros? Pois é. Se eu declarei que eu renuncio à herança e morro logo depois, eu já declarei, os meus filhos não são herdeiros do meu pai, vão ser só herdeiros meus. Eles não podem discutir. Isso é um problema, tá? Isso é uma especificidade da renúncia à herança, tá? Então, o que vai acontecer? Se você aceita, ótimo, você entra na conta, vai dividir tudo igual. Se você não aceita, se você renuncia, a parte que caberia na sucessão legítima, tá? O que é a sucessão legítima? É aquela sucessão feita sem testamento. Então, se são 4 filhos, um renuncia, vai dividir tudo por 3, tá? A parte da herança. Lembrando que aqui não se encontra que a gente vai até ver mais para frente, a questão da parte do cônjuge supérstite, do cônjuge sobrevivente. Tá? Se tem 4, um renunciou, sobra para 3, ótimo. Se só tem ele de filho, aí vai pela sequência. A gente vai ver mais para frente. Primeiro desce e depois sobe. Então é filhos, netos, bisnetos. Se não tiver ninguém, pais, avós, bisavós. Aí, se não tiver ninguém, vai para colateral. Então, se não houver herdeiros na mesma classe, tá? Ou seja, são 4 filhos, um renunciou, sobra 3. Se só tem um filho, esse filho renunciou, aí vai para os netos. Não porque eu renunciei, tá? Mas porque não tem mais ninguém. Então, digamos que sejam só 2 filhos. Um renuncia, sobra o outro. Toda herança vai para esse outro. Nada fica para os filhos do herdeiro renunciante, tá? Aqui a gente já falou sobre que ninguém pode suceder representando o herdeiro que renunciou à herança. Ou seja, não há possibilidade de que os herdeiros do renunciante possam eles assumir a vaga, tá? Mesma coisa. Um detalhe. O que acontece? Durante a herança, durante o processo de inventário e tudo,
cria-se uma expectativa de direito. Essa expectativa de direito vale também para os credores. Então, eu, tá, sou herdeiro, eu tenho dívidas, os meus credores sabem dessa dívida e sabem que eu sou herdeiro, da minha condição de herdeiro, tá? Se eu... O problema tá no conceito, mas vamos lá. Se eu decido renunciar à minha herança só com o intuito de prejudicar o meu credor, ou seja, só para dar o calote no meu credor, estes credores poderão requerer ao juízo aceitá-la em meu nome, aceitar a herança em meu nome, meu quinhão em meu nome, para que eles possam ficar com essa grana. Então, por exemplo, só tem eu de filho. Aí eu renuncio à minha herança. Quando eu renuncio à minha herança, se só tem eu de filho, automaticamente quem passa a ser herdeiro é a linha de baixo, ou seja, os meus filhos. Meus filhos são menores. Eles vão ficar com os bens, mas quem administra sou eu. Se eu faço isso com o objetivo de prejudicar quem eu devo, tá, para dar o golpe, para falar, ó, não, eu não tenho dinheiro, eu não fiquei com nada. Os credores podem aceitar no meu lugar. Ok? Agora, outra opção, tem 3. Eu renuncio e negocio com os outros 2 que 1/3 de cada um deles, um pedacinho deles, vai vir para mim por fora. Vai ficar tudo no nome deles. Tá? Também é uma forma de prejuízo, também é uma forma de fraude. Os credores podem aceitar a herança em meu nome. Ah, tem um pai perdido que eu nunca gostei, que a gente nunca se deu bem, não sei o quê, e eu renuncio. Tá? Renunciei. Os meus irmãos ficam com isso e eu não fico com nada, eu fico zerado. Tá? Neste caso, se não conseguir provar que a intenção da renúncia é prejudicar quem eu devo, tá? Então, aí eles não podem. Então, os credores têm que saber que eu tenho a condição de herdeiro, renuncio, e aí é que está a grande questão, que eu prejudiquei eles. Tá? Que a intenção, tá? Que a vontade é essa. Ok? Então, o problema está justamente nessa parte da intenção. Essa habilitação vai ser feita nos 30 dias seguintes ao conhecimento do fato da renúncia, tá? E aí, o que é mais sacana? Porque é o seguinte, se digamos eu vou receber 100 mil de herança e eu tenho 60 mil de dívida, paga os 60 mil e esses 40 que sobra, devolve para os outros herdeiros. Não fica para mim, porque eu renunciei. Então eu não fico com nada. Bom, se eu renunciei, eu não fico com nada. Os caras que fiquem, pagou e deve dividir o resto com os outros. Uma vez aceita ou uma vez renunciada, esse efeito é irrevogável, tá? Não é possível aceitar e depois renunciar, não é possível renunciar e pedir retratação. Ah, mas se eu aceito e não quero mais. Bom, se você aceita e não quer mais, deu briga. Se você ficar com dinheiro, se tiver dinheiro, tiver bens, se tiver patrimônio para ser herdado, você doa. Problema seu. Você faz o que você quiser, o dinheiro já é seu. Se você tiver dívida, problema seu. Só lamento. Tá? Você não pode. Por exemplo, assim, não, tudo bem, eu aceito. Meu avô morreu, não tem filho nenhum, vou dar uma herança do velho. Aí chega lá, só tem dívida. Ah, não, agora eu não quero mais. Não. Ou aceita, ou renuncia e ponto. Seguindo nessa nosso trabalho com herança, existe a cessão de herança. Tá? Para começo de conversa, a cessão, tá? Ela só existe depois que é feita a aceitação. Não existe cessão de herança renunciada, porque se você renuncia à sua condição de herdeiro. Aceita a herança, tá? Você pode ceder estes bens, tá? Bens que façam parte do seu quinhão, outras pessoas, tá? Como que é feito isso? Através de escritura pública. Então você já faz, é como se fosse uma venda, como se fosse de certa forma, uma alienação. Você cede e essa parte, esse sujeito, né, aquele que recebeu a cessão, ele pode
então, assumir as suas funções de co-herdeiro em relação àqueles bens, ou parte daqueles bens, dos quais você teria direito, ok? Isso só vai acontecer quando houver uma predisposição, uma predivisão dos bens, ou se você for o único herdeiro. Tá? Se o herdeiro é único, não tem mais ninguém, ele pode, porque daí tudo é dele, ele pode fazer a cessão dessa herança. Lembrando que se durante o processo de inventário for apurado que o de cujus deixou mais dívida do que herança, esse cessionário que está cedendo, ele vai ter que botar dinheiro para custear, porque ele já cedeu a herança, certo? Então, só voltando, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Ou seja, se por um acaso a substituição do herdeiro ou um acrescimento por questões, seja de herança sonegada, seja de herança descoberta depois, seja porque foi apurado um montante maior, eles não são abrangidos pela cessão, eles vão ser renegociados. Então, digamos que o cara deixou uma fazenda, vai ser dividido em 4 partes, eu sou um dos 4 herdeiros, eu cedo a minha parte para um terceiro. Aí descobre que meu pai tinha uma fazenda lá no Acre, perdida. Essa fazenda lá, minha parte dessa fazenda, não faz parte dessa cessão já feita, tá? Também não cabe um bem da herança que não possa ser dividido. Por exemplo, uma casa. Uma casa é um bem indivisível. Ele é um bem singular. Eu não posso ceder a minha parte, porque você não consegue particionar. Então, a cessão ela ocorre antes da determinação dos bens que vão ser destinados para cada herdeiro, do formal de partilha, no quinhão. Tá? Ela pode ser feita tanto de forma de doação quanto de venda. Então, não precisa ser onerosa, tá? Não precisa ter um custo. E o cessionário, quem recebe, toma o lugar do herdeiro. Tá? Ele assume. Se não foi feita uma abertura de inventário ainda, ele tem o poder de pedir um inventário. Se foi feito depois de aberto o inventário, ele só assume. Então, ele assume o lugar em relação àquela parte que foi cedida. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão se o outro coerdeiro a quiser, ou seja, se um dos herdeiros quer ceder e o outro quer receber, por mais que eles sejam brigados, que eles não se gostem, se um deles quiser, é ele quem tem que assumir, ele tem prioridade, e ele tem que pagar, se for onerosa, claro, o mesmo valor que o cessionário estranho à sucessão, né, estranho ao processo, fosse pagar. Então, se eu vou vender a minha cota na fazenda por R$1 milhão, e eu tenho um irmão que queira, tá, ele assume, me paga e acabou. Eu não posso cobrar mais porque ele é meu irmão. Posso cobrar menos? Posso. Tá, esse é o problema meu, mas eu não posso. Eu vou doar, sei lá, vou doar para a igreja. Então, qualquer outro pode ficar com ela, tá? O coerdeiro que não tiver conhecimento da cessão pode pegar essa cota, tá? E requerer até 180 dias, desde que tenha feito o depósito do valor. Então, o depósito é prévio. Se mais de um quiser, ou seja, se vários coerdeiros quiserem exercer esse direito de preferência, esse quinhão não vai ser de quem der o maior lance, por exemplo, não vai ser de quem quiser mais. Vai ser daquele que tenha direito à proporção de cada um. Então, se são 4, eu quero vender minha parte, os outros tem 2 que querem. Beleza. Cada um deles vai ficar com metade, cada um deles paga metade e pronto. Não tem discussão nesse sentido. Como é que funciona o processo? Morreu. De cujus morreu. Lembra que a gente falou que sempre começa com a morte. Ok. De cujus morreu. Uma vez que esse de cujus falece, até que seja feito compromisso de inventariante,
o herança, o espólio, ele precisa ser administrado, ele precisa ainda ser cuidado. Então, quem é que vai cuidar? Primeiro, o cônjuge ou companheiro que vivia, tá, que morava, que tinha convivência com o falecido quando ele morreu. Importante é isso, tá? A abertura da sucessão não é o protocolo do processo. A abertura da sucessão é o falecimento. Então, primeiro, ao cônjuge ou companheiro que morava, que convivia, que tinha essa convivência diária com o falecido quando ele faleceu. Não havendo, ou os bens não estando de posse do cônjuge ou companheiro, cabe ao herdeiro que tiver com a posse e administração do bem. Se tiver mais de um, cabe ao mais velho. Se tiver testamento e foi nomeado testamenteiro, ou seja, quem vai executar o testamento, cabe ao testamenteiro. Não tendo cônjuge ou companheiro, não tendo herdeiro na posse e administração de bens, não tendo testamenteiro, o juiz que vai decidir. Tá? É ele quem vai, ou ainda, se tiver, ele se desculpar, né, por falar, não quero, não tem interesse, porque daí isso vai demorar muito tempo, isso vai demandar um trabalho, ou ainda se tiver algum motivo grave para que eles não permaneçam nessa administração. Aí, na falta, na impossibilidade desses três anteriores, cônjuge ou companheiro, herdeiro ou testamenteiro, vai para o juiz decidir, e o juiz decide quem de direito. Pode ser um dos herdeiros, tá? Ou ainda pode ser um administrador judicial escolhido, e aí, nesse caso, este administrador judicial vai arcar, vai ter ônus para ele. Então, ele vai receber por essa administração. Se for um herdeiro, e essa sempre é a preferência, que seja um herdeiro, o herdeiro não recebe, porque faz parte dele. Herança jacente e herança vacante. Tá? Até agora a gente falou, isso aqui tudo vai da administração de herança com herdeiros. Ok? E se não tiver herdeiros? Tá? E quando não há herdeiros? Então, morreu. Não tem nenhum testamento, não tem nenhum herdeiro legitimamente conhecido. Não tem ninguém que se apresente. Tá? Lembrando, a gente não falou aqui ainda, mas vai falar, né, na ordem de vocação sucessória, não existe, várias pessoas podem propor a ação de inventário. Além dos herdeiros, do cônjuge sobrevivente, o Ministério Público, os credores do decujus, a administração pública, todos eles podem, tá? Não sendo nenhum dos herdeiros que abriu a herança, né, o processo de inventário, não tendo um herdeiro, e aí o processo vai ter a citação dos herdeiros ausentes, incertos e desconhecidos, ou seja, via edital, esses bens de herança vão ser arrecadados e vão ficar sob a administração e guarda de um curador. Quem que é esse curador? Se tiver um montante razoável, normalmente se tiver dinheiro, tá? Vai ser alguém nomeado pelo decujus. Pelo juiz. Só que normalmente quando tem dinheiro tem herdeiro, tá? Tem gente brigando por isso. Então, muito raro isso acontecer. O que é mais provável? Bens de pouca monta, ou uma casa no máximo. Coisas que não perfazem um montante muito alto. Nesse caso, provavelmente o juiz vai nomear alguém do fórum, alguém já que trabalha com isso do fórum, ou a procuradoria do município aonde está localizado este bem. Tá? Fica guardado, fica parado, fica sob a administração desse curador, ele que vai cuidar, e até que um sucessor se habilite, ou ainda que seja declarado vago. Isso se chama herança jacente. O que é herança jacente? É aquela herança que ainda não é declarada vaga, ainda não foi perdida, mas que também não tem ninguém para cuidar, nenhum herdeiro para cuidar. Tá? Toda herança vacante, um dia foi jacente. Toda herança jacente
Se não habilitado, vai ser vacante, tá bom? O que? Isso é herança jacente, né, como eu disse. Não foi destinado, não tem patrimônio. Ok. Então, toda herança que não é deixada de inabilitada é a herança jacente. Essa herança jacente vai ficar a cargo desse curador. É feito a arrecadação, é proposto o inventário normalmente pelo próprio procurador do município, tá? E aí é feito um edital de citação dos herdeiros incertos, desconhecidos e para os interessados, 1 ano, tá? Se durante o período de 1 ano não tiver um herdeiro habilitado, não é só aparecer, não, eu sou herdeiro. Esse herdeiro tem que ser habilitado, tem que ser comprovada a condição de herdeiro, a vocação hereditária dele. Se não for comprovada a vocação hereditária ou ninguém apareceu, a herança declarada vaga, tá? Uma vez que ela é declarada vaga, ela vai ser levada ao patrimônio do município, estado ou união, de acordo com o local onde está localizada essa herança. Antes que ela seja incorporada ao patrimônio público, os credores, que eventualmente tiver, têm direito de pedir o pagamento das dívidas, tá? Nos limites das forças da herança, ou seja, não vai ser maior. Então, feito, expediente edital. Ninguém apareceu, o prazo normal é 30 dias, ninguém apareceu, não tem ninguém. Se surgir credores, eles vão se habilitar, vão apresentar os montantes. Se apurado o montante da dívida for maior ou igual ao patrimônio, ou mesmo não sendo, mas é viável o leilão, é feito o leilão, é ultimado o leilão, é feita a alienação por asta pública, paga o que tem que pagar e o resto fica depositado em juízo. Se for um bem invendável, não conseguir no leilão, ou não for, tiver pendência, alguma coisa, aí fica em guarda normalmente com o procurador do município. Não é sempre, não é uma regra, mas é a normal, tá bom? Então, essa herança jacente, ela tem prazo, tem 1 ano, ok? Já a herança vacante, ela se aproxima em 2 formas. Primeiro, se ela é jacente, passou 1 ano, e aí ninguém se habilitou, ou a habilitação não foi declarada vaga, ou ainda se todos os herdeiros renunciarem. Então a herança jacente ela tem prazo, ela tem 1 ano. Depois disso é declarada vaga. A herança vacante não, ela pode ser declarada vaga pela renúncia dos herdeiros em questão de dias. Nenhum herdeiro quis, acabou, não tem discussão. Tá? Todos renunciam. Todo mundo renunciou à herança. É possível que todo mundo renuncie. A herança declarada vaga vai ser incorporada ao patrimônio público, ao patrimônio estatal. Ok? Paga essas dívidas. Se sobrar alguma coisa que sobrar, vai para o patrimônio estatal. Ok? Se houver habilitação de herdeiro que não renunciou, tá? Mas foi declarado improcedente a habilitação, ou seja, os herdeiros aceitaram, mas eles não se habilitaram como herdeiro. Eles não foram reconhecidos como herdeiro, a vocação hereditária deles não foi reconhecida, também 1 ano. Durante esse período, até que se apresente, ele é herança jacente, 1 ano normal. Tá? A vacante por renúncia não tem prazo. Sempre que houver, ou não houver herdeiro habilitado, ou a habilitação não for reconhecida, 1 ano. A declaração de vacância não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura de sessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município do Distrito Federal ou ainda da União, se tiver em território federal. A partir de 5 anos, acabou o prazo. Então, ou seja, se todo mundo foi... todos os herdeiros conhecidos renunciam, tá? Ou ainda, decorrido 1 ano sem habilitação de ninguém, esse patrimônio, se não for dinheiro, né, se for uso, ele vai passar a fazer parte ali do patrimônio público, tá? Por outro lado, a partir do momento que der 5 anos,
ninguém mais pode se habilitar. Aí eles definitivamente ficam pertencentes ao município, ao Distrito Federal ou União, de acordo com a situação. Ah, mas e se for dinheiro foi gasto? Ou se é uma casa que está sendo usada? Até 5 anos é possível habilitar. O prazo final, já foi decretado, o prazo definitivo para se discutir herança é de 5 anos. Ultrapassado esse prazo de 5 anos, a única coisa que pode ser discutida é se houver o descobrimento de um outro patrimônio. Tá? Encerrou, tudo acabou. Daqui 10 anos eu descubro que ele tinha uma fazenda, ele tinha uma casa, ele tinha alguma coisa. Aí é possível fazer uma nova divisão. Fora isso, é 5 anos, acabou e não há mais possibilidade de habilitação. Ok? Então, dando sequência na nossa aula, a gente vai trabalhar hoje com ordem sucessória, tá? Para a gente continuar, que vai ser a matéria da prova. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que existem 2 tipos de sucessão. A sucessão legítima. Essa sucessão legítima é a que a vocação hereditária é definida por lei. Qual que é essa? É quando não tem testamento. Então, é a lei quem define a ordem de sucessão. Já a sucessão testamentária é aquela em que o falecido deixa um testamento e aí ele escolhe as regras da sucessão de acordo com os limites definidos em lei. Tá bom? Então, o que a sucessão legítima diz? Artigo 1829 do Código Civil. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. É nessa ordem, não são todos. A gente vai entender um por um. Então, vamos lá. Cada um desses itens são classes, tá? Você tem, os descendentes é uma classe, para baixo. Os ascendentes é outra classe, para cima. O cônjuge sobrevivente é uma terceira classe. E os colaterais é uma quarta classe. Se tiver descendente, ascendentes, cônjuge e colaterais não entram. Se não tiver descendentes, mas tem ascendentes, cônjuge e colaterais não entram. Então, uma classe exclui a outra. Aí, por que tem esse concorrência com o cônjuge? Tá? Porque o regime de comunhão de bens interfere muito. Então, os descendentes, se o sujeito for casado, dependendo do regime de casamento, os descendentes e o cônjuge vão dividir. Tá? O cônjuge também vai fazer parte da herança, dependendo da situação. A gente vai estudar isso um por um, tá bom? Então essa aqui é a vocação, a gente já colocou. Primeiro, os descendentes. Filhos, quaisquer filhos. Naturais, adotivos, socioafetivos, não importa. É filho, é do casamento, não é do casamento, é do primeiro casamento, é do quinto casamento, é da amante, do amante, não importa, tá? É filho, faz parte da vocação hereditária. Ah, mas não é registrado. Ok, então a gente vai parar a sucessão, faz-se a investigação de paternidade ou maternidade. Descobriu o que é filho de fato, acabou, não tem discussão. Tá? Ah, mas não se prolata uma sentença se houver a pendência ainda de investigação de paternidade ou maternidade. Aí vocês vão perguntar assim, mas, pô, maternidade, como é que não sabe que é mãe? Adotiva, socioafetiva. Tá? Filho natural é mais difícil, né, da mãe não saber que é mãe. Mas pode ser que haja também, às vezes ela teve, entregou para adoção, entregou para alguém cuidar, aí esse filho quer saber. Enfim, há qualquer indício, qualquer dúvida, suspende-se o processo de inventário, faz-se a investigação de paternidade ou maternidade, depois que definir se é ou não, aí entra. E se só descobrir que é filho, depois que tiver o inventário? Até 5 anos, pode ser pedida a reabertura do inventário. Provou que é filho, dentro do prazo de 5 anos, pede a reabertura. E aí? Bom, e aí vai redividir o valor, os herdeiros que ficaram vão ter que pagar. Se for da mesma linha, ou seja, se for descendente,
vai pagar, e aí divide. Se for de outra classe ou outra linha, tem que devolver tudo. Tá? Complicado, né? Então, filhos, netos e bisnetos. Mas é importante deixar claro uma coisa, tá? Se tem filho, neto e bisneto não herda. Se não tem filho, mas tem neto, bisneto não herda. Ok? Tem 4 filhos. 3 morreram. Tem um filho. Existe a chamada substituição, direito de representação. Os netos, filhos dos filhos, eles são herdeiros também, tá? Os filhos dos filhos são herdeiros. Só que no quinhão de cada um. Então, digamos que tenha... meu pai falece. Somos em 4 irmãos. Mas, antes de morrer, né? Eu já havia falecido. Eu tenho 3 filhos. Não é que vai entrar os 3 aqui na mesma linha, tá? Eles vão entrar como um só aqui. Então, vai dividir em 4, e a minha fração, ou seja, 1/4, divide em 3. Ok? Isso é um ponto. Tem 3 filhos. Os 3 morreram, pode ter 1 ou pode ter 10 netos. Todos eles entram, cada um com um quinhão. Então, se tiver um filho, um neto, esse neto vai herdar tudo. Se tiver 10 netos, pode ser 9 netos de um dos filhos e um neto do outro, e o outro filho não teve, o outro herdeiro não teve filhos, vai dividir por 10, cada um pega um. Isso se não tiver nenhum filho, ok? Bisnetos, a mesma coisa. Ainda na primeira linha, cônjuge supérstite ou sobrevivente, tá? Que daí vai depender dos casos específicos, que a gente vai falar devagarzinho. Depois vem os ascendentes, também com o cônjuge supérstite ou sobrevivente, tá? Também divide nos mesmos casos. Quem são os ascendentes? Pais, avós e bisavós do falecido. Também na mesma linha. Se tem pais, ótimo, beleza. Avós e bisavós, mesmo que vivos, não herdam nada. Se não tem pai, mas tem avô vivo, o avô herda, tá? Se não tiver nem ascendente nem descendente, o cônjuge sobrevivente leva tudo, independentemente da regra do casamento. E, por fim, não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente. Aí os colaterais. Quem são os colaterais? É até 3º grau. Irmão, tio, primo. Tá? Então, vamos começar pelo cônjuge. O cônjuge, ele é herdeiro só se, 1, casado em regime de comunhão parcial de bens, se tiver bens particulares, tá? Porque o falecimento é uma forma de dissolução do vínculo conjugal. Se é dissolução do vínculo conjugal, teoricamente, metade do dinheiro vai para cada um, tá? Então, se tiver separação de bens obrigatória, se tiver separação de bens, se tiver comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, parte desses bens vão ser pela dissolução do casamento. Então, na comunhão parcial de bens, por exemplo, metade daquilo que é do casal, ou seja, aquilo que foi adquirido depois do casamento, é meação, não é herança. Então, eu e minha esposa, a gente é casado em comunhão parcial de bens. Se eu morro, metade do que eu tenho pertence a ela, tá? De tudo aquilo que eu tenho adquirido, tudo aquilo que eu tenho, não, tudo que nós temos adquirido depois da constância do casamento, pertence a ela pela meação, e outra metade pertence a mim pela meação. Essa que pertence a mim vai ser dividida, tá? Aquilo que é do casamento, tá? Que foi construído na constância do casamento, ou que veio depois, mas faz parte ali, vai ficar tudo para meus filhos. Aquilo que eu tinha antes do casamento, ou seja, que não integra o patrimônio do casal, além de herança e dinheiro de verbas trabalhistas que não se comunicam com o patrimônio do casal, tá? Eles não integram o patrimônio do casal, dessa parte ela é herdeira também.
no mesmo patamar que os meus filhos. Então, eu tenho 3 filhos e uma esposa. Tudo aquilo que eu tenho, que é de antes do casamento, vai ser dividido por 4. Eventual herança, dividido por 4. Fundo de garantia, coisas trabalhistas, divide por 4. Os bens que eu eventualmente adquiri durante a constância do casamento, divide por 2, metade dela pela meação, pela dissolução da sociedade conjugal, e a outra metade divide só por 3, que são os meus 3 filhos. Ok? Da separação não obrigatória. Por quê? O Código Civil diz que pessoas acima de 70 anos obrigatoriamente precisam ser casados em regime de separação de bens. Quando é na separação, nesses casos, o cônjuge que sobreviveu, independente de quem seja, tá? Se for o velho ou não, ou a véia, ou se for o novinho, neste caso, não é herdeiro. Tá? Se na primeira linha, junto com descendentes, da segunda linha, junto com ascendentes. Tá? Ele só vai ser herdeiro se não tiver nem descendente nem ascendente. Tá? Quando o regime de separação de bens é facultativo, ou seja, eles casaram em regime de separação de bens porque quiseram, não porque foram obrigados, nesse caso, o que pertence a um, o que pertence ao sobrevivente pertence a ele, não tem discussão, e aí o cônjuge que sobrevive é herdeiro, se habilita. Então, se eu sou menor de 70 anos, graças a Deus, minha esposa também, então se a gente casa, se a gente escolhesse o regime de separação de bens, os bens que pertencem exclusivamente a mim seriam divididos por 4, tá? 3 filhos e a esposa. Aí tem aquele regime meio estranho, que é de participação final nos aquestos, que vai ser apurado, tudo pertence a tudo, mas todo mundo pode trabalhar com tudo, apura o que é de cada um, divide por 4 também. Agora, no regime de comunhão universal de bens, como tudo pertence ao casal, o cônjuge que sobrevive não tem a condição de herdeiro, tá? Só que metade é dele pela dissolução da sociedade conjugal. Não é que ele vai ficar com nada, ele vai ficar com metade de tudo, independentemente se é antes ou posterior ao casamento. Ok? Da mesma forma que o cônjuge sobrevivente nos bens do casal, no caso de comunhão parcial de bens. Somente reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornaria impossível sem culpa do sobrevivente. Vamos devagar com a dor. Primeira coisa que a gente precisa colocar. Separados judicialmente não existe mais. Tá? Nosso código é antigo, ele foi escrito em 1975, acho que eu já comentei isso com vocês, então ele já é velho mesmo. Então, ele não vai ser considerado essa parte de separado judicialmente, porque não existe mais separação judicial, hoje é divórcio direto, acabou, não tem mais o que se discutir. Então esquece esse separado judicialmente. Será uma situação que antigamente se fazia, que foi abolido porque obrigava a pessoa a ficar separado, mas não estava separado, não estava divorciado, não podia casar, mas também não estava junto, um rolo do caramba. Tá? Ok, enfim, estava separado. Agora, se tivesse separado de fato há mais de 2 anos, e a jurisprudência, na verdade, já está entendendo que esse prazo de 2 anos também não é relevante, justamente porque a separação de fato ela ocorre pela incompatibilidade do casal e não tem que se exigir 2 anos, mas a jurisprudência já cortou essa parte de 2 anos. Então, o que é o separado de fato? Não moram juntos, não estão juntos, não se portam mais como um casal. Isso é importante. Ah, mas, sei lá, vamos colocar uma situação, eu estou morando, tem 3 anos lá em São Paulo, porque eu estou fazendo um doutorado. Minha esposa está aqui. Mas a gente separou de fato? Não, eu só estou longe por uma situação temporária. Se terminar o doutorado, eu volto. Não é separação de fato. Ah, eu tenho que trabalhar, eu fui no seu... É uma situação eventual. Nós nos comportamos ainda como um casal. Redes sociais valem muito. Férias, momentos de lazer, troca de mensagens, tudo isso vale para provar que se comporta como um casal, mesmo que não estejam morando juntos, propriamente dito. Tá? Nesse caso, ou por causa de trabalho, ou o que quer que seja, é irrelevante o motivo. Se você se comporta como um casal, não entra
nos termos do 1830. Se você não é um casal, já separou, só nunca deu entrada no divórcio, seja por preguiça, seja por desconhecimento, seja porque não tem dinheiro, pois é caro divorciar também. Só o advogado cobra aí uns 3 contos para separar, pelo menos. Então, se não tem grana, ok. Se está de separar de fato, se não vivem mais como um casal, se eles não se identificam como um casal, neste caso, o cônjuge sobrevivente, por mais que no papel seja casado, ele não tem direito sucessório. Agora, por que eles estão separados? Aí vem uma questão. De quem é a culpa da separação? A culpa é do falecido, exclusivamente, tá? Então, neste caso, ele continua. Então, por exemplo, sei lá, minha mãe veio morar com a gente. A minha mãe é insuportável, trata mal minha esposa, briga, não sei o quê. Aí um dia ela vira pra mim e fala, ou ela ou eu. Eu falei, então, porta do recibo 20 da casa, pode ir embora. Aí a Suelen pega as coisas e vai embora. Ela não queria ir. Ela não queria dar motivo da dissolução da sociedade conjugal. Mas eu e minha mãe tornamos isso impossível. Ou começa a beber, torna alcoólatra, me torna um viciado. Começo ou agrido ela, me torno violento. Nestes casos, com uma culpa. E aí morro, tá? Considerando que eu morri. Nestes casos, com uma culpa da separação de fato, tá? Aconteceu em decorrência da conduta do falecido, ou seja, sem que haja uma responsabilidade, ou eu saí de casa, um dia fui comprar um cigarro e sumir, então a culpa é minha, ou seja, aquele sobrevivente não teve culpa nenhuma, ou seja, Suelen, no caso, não teve culpa nenhuma, ela continua sendo considerada sucessora. Desde que, claro, que o casamento formal não tenha sido desfeito. A partir do momento que foi feito o divórcio, decretou o divórcio, fez a anotação, acabou, não tem discussão, não é mais cônjuge, na verdade, né? Então é só ex. Se é ex, não tem o que discutir, tá? Mas se o casamento legal ainda vale, mas estão separados, por que estão separados? Estão separados por culpa dos dois? Estão separados porque os dois decidiram? Estão separados porque brigaram? Estão separados porque o que sobrou, o que sobreviveu, resolveu juntar as coisas e ir embora? Não é considerado sucessor. Tá? Independentemente da separação judicial, e a jurisprudência diz que independentemente do prazo de 2 anos. Se for por culpa exclusiva do cônjuge que sobreviveu, do cônjuge que morreu, aí ele continua sendo parte do direito sucessório. Independentemente do regime de bens, o cônjuge que morava com o falecido e que só tem aquela habitação, vai continuar na casa, independentemente dele ser ou não herdeiro, tá? Porque o direito de real de habitação continua valendo, desde que não haja outros bens. Então, por exemplo, tem uma mansão de 12 quartos. Eu morro. Suelen tá nela. Mas eu tenho um apartamento, como é que eu disse? Um estúdio de 1 quarto. Ela pode ir para lá, mesmo que ela não seja minha herdeira, tá? Mesmo que isso seja do casal, mesmo que isso não faça parte ela não tem direito nenhum sobre isso. Tá? Se não tem, ela vai continuar nessa mansão de 12 quartos enquanto ela quiser ficar, porque a Constituição assegura o direito à moradia e ninguém pode ser simplesmente jogado na rua, no olho da amargura, tá? Então, continua o direito real de habitação, mesmo que esse cônjuge sobrevivente não seja herdeiro. Isso vale também para o caso de haver um descendente que tenha algum tipo de enfermidade ou necessite de cuidados especiais. Em concorrência com os descendentes, ou seja, inciso 1, cabe ao cônjuge quinhão igual aos que sucederem, tá? Mas ela não pode ser inferior a 1 quarto da herança se este cônjuge que sobreviveu for pai ou mãe dos herdeiros em que ele concorrer, tá?
Essa conta se torna muito difícil quando você tem filhos de vários casamentos, e até, na verdade, já existem várias discussões sobre a validade disso, ainda não tem uma jurisprudência firmada, mas já existem discussões sobre a existência ou não da validade desse dispositivo. Basicamente é o seguinte: então, tenho 3 filhos, certo? E mais a Suelen. Morri. Vai dividir em 4. Ok, beleza, sem discussão. A Suelen é mãe dos 3. Então, sem discussão. Se eu tivesse mais um filho, ou seja, eu tenho 4 filhos e mais a Suelen, ela é mãe de todos? Ótimo, beleza. Vai dividir em 4, um quarto é dela, e os outros 75%, ou seja, os outros 3 quartos, divide em 4. Então, ela não pode ficar com menos do que um quarto. O problema é o seguinte: tenho 3 filhos com a Suelen. A Suelen e tem um filho fora. Ela não é ascendente deste filho, ou filha fora do casamento. Como é que eu faço essa conta? Eu vou dividir em 5. Então, hoje, a ideia mais ou menos é essa. Eu divido em 5. Um quinto vai para esse aqui. Os outros 80%, um quarto tem que ser dela. Então, fica uma conta bem complicadinha de fazer. Já existe jurisprudência dizendo que, na verdade, essa conta não vale, mas não é pacificada. Então, basicamente, tá? Tem gente que entende o seguinte: como tem um fora, vai dividir em 5 e pronto, acabou, não tem discussão. Então, não importa. Se tiver um que o cônjuge não for ascendente, isso aqui já derruba o 1832. Tem jurisprudência que entende que vai tirar a parte que pertence a quem não é filho, descendente do cônjuge, pega o resto, divide por 4, sobra um quarto no mínimo, e o resto divide. Tá? É óbvio que tem uma outra, se for menos, né, isso só vale se tiver mais do que 4 pessoas nessa conta. Porque se tem cônjuge, um filho do casamento e um filho de fora, divide em 3, não tem discussão, a cota do cônjuge sobrevivente é 1/3, não tem nenhum problema, tá? Lembrando sempre, essa é a parte em concorrência, não a meação. Os descendentes, no mesmo sentido, tá? Aqueles mais próximos excluem os mais antigos, tá? Então, o que são descendentes? É para baixo. Filho, foi colocado aqui, mas na verdade, tira esse negócio de legado genético, tá? Isso é conversa. Tá? É um erro que eu cometi na hora de montar. É o legado do falecido ou falecida. Então, filhos, netos, bisnetos, tá? Só vai até o 3º grau. Toda descendência só vai até 3º grau. Filhos, netos, bisnetos. Se não tem nem filho, nem neto, nem bisneto, é o quê? Aí o juiz decide. Aí não tá na lei. Aí é o juiz que decide. Se tiver trineto, beleza, o juiz que vai decidir. Se tem filho, neto e bisneto tá fora. Se não tem filho, mas tem neto, bisnetos são excluídos. E assim por diante, tá? Qual é a possibilidade? A única possibilidade, se o filho, tem 3 filhos, um falece, os filhos desse herdeiro falecido assumem o lugar do pai, que é o que eu disse. Na proporção de 1/3. Pode ter 10, esse falecido pode ter 10 filhos. Eles vão herdar 1/3 e daí dividem entre si. Bom? Só vale para filho e depois, nos colaterais, para sobrinho. Não vale, por exemplo, para o neto. Se o cara não tem filhos, falecido não tem filhos, mas tem 3 netos, um dos netos é falecido, vai dividir por 2, os netos ficam. Os bisnetos, filhos desse neto falecido, não vão herdar. Só os netos. A substituição por representação só serve para os netos, filhos do filho falecido, e os sobrinhos, filhos do irmão falecido. Não vale para mais ninguém. 1836. Não tendo descendentes, não tendo nem filho, nem neto, nem bisneto.
tá? Ninguém. Aí chama a sucessão os ascendentes. Pais, avós, bisavós. Na mesma proporção, tá? Mesma ideia. Tem pai? Ótimo. Não tem pai? Avós. Se não tiver, aí uma única diferença, tá? Se o cara tem pai e mãe, falecido tem pai e mãe, divide em dois, pronto, sem discussão. Se o cara só tem pai, o pai herda tudo. Se o cara só tem mãe, a mãe herda tudo, não tem discussão. Se o cara não tem nem pai nem mãe, falecido não tem nem pai nem mãe, mas tem avós, no plural, avô e avó, materno, e avó paterna, por exemplo, só um dos avós de uma linha tá vivo, você vai dividir pela metade. Não, aí não é por cabeça. Essa é uma diferença. Quando você sobe para os avós e os bisavós, metade vai para a linha materna e metade vai para a linha paterna. Tá? Então, o que vai acontecer? Se você tem, isso se tiver avô. Então, se você tem avô e avó e só avó, estes dois, avô e avó, vão herdar 1/3 cada um, e a avó do outro lado herda metade. Herda metade. Metade dividida em dois, ou seja, 1/4 para cada um, e outra metade aqui. Se tiver os 4, ótimo. Se tiver metade, é metade para cada um. Mas, se tiver de um dos lados 2 e do outro 1, divide metade e metade. Não tem nenhum avô, mas tem bisavô. É a mesma coisa. Metade vai para a linha do pai, metade vai para a linha da mãe, dividindo por cabeça em cada linha. Tá? Então, se tiver 4 bisavós do lado da mãe e um bisavô do lado do pai, então estes aqui, os 4 vão herdar metade e dividir entre si, e esse aqui herda metade sozinho. Se do lado da mãe, agora, se do lado da mãe não tem ninguém, não tem nem mãe, nem avô, mas tem bisavô, e do lado do pai tem avô, aí os avós herdam 100%, tá? Não sobe a linha, porque um grau mais próximo sempre exclui o mais remoto. Então, não existe a possibilidade de você pular um grau. Complicado? Complicado, tá? Mas, uma coisa, se a gente tiver dúvida, no nosso próximo encontro a gente explica um pouquinho melhor. De novo, cônjuge. E por que é cônjuge de novo? Porque aquela primeira regra, tá? Ele vai entrar junto com as linhas hereditárias do descendente e do ascendente. Ele vem junto aqui. Se não tiver nem descendente nem ascendente, aí o cônjuge sobrevivente herda toda herança, independentemente do regime de bens. Então é o seguinte: tem filhos, netos ou bisnetos? E sobreviveu o cônjuge? Depende do regime de bens para saber o que ele vai herdar, se é que ele vai herdar. Se é separação obrigatória, não herda nada. Se é aquela separação obrigatória acima de 70 anos. Se é regime de comunhão universal de bens, não herda nada. Se é regime de comunhão parcial de bens e só tem bens do casal, não tem bens particulares, também não herda nada. Se é regime de separação parcial de bens, tem bens, mas tem bens particulares, herda metade dos bens, herda os bens particulares, de acordo com a divisão. Se é regime de separação de bens facultativa, também herda um quinhão igual dos outros. E se é regime de participação final nos aquestos, também, depois de separada a ameação, ele entra como herdeiro do resto. Não tem nem descendentes, nem ascendentes, aí o cônjuge, independentemente do regime de casamento, herda tudo. Não tem, tá? Não tem nem filhos, netos, nem bisnetos. Nem pai, nem avô, nem bisavô. E não tem cônjuge sobrevivente, vai para os colaterais. O que é colateral? É aquele que anda para o lado, tá? São parentes colaterais até 4º grau. Tios, primos, sobrinhos, irmãos
não nessa ordem, tá? Então, quem é que pode aventar? Primeiro, os irmãos. Os irmãos é de segundo grau, tá? Imaginem numa linha. Deixa eu abrir aqui rapidão. Então, vamos imaginar aqui. Deixa eu aumentar um pouco o zoom para vocês terem. Imagina aqui, tá? Aqui é o decujus, tá? Subir, então você tem o pai. Eu sou péssimo para isso. Do pai vem o irmão. Então, aqui é 1 e aqui é 2. Ainda do pai sobe para o avô. Do avô vem o tio. Tá? Pode parecer que não, mas você não vai direto do pai para o tio. Você vai do tio, do pai para o avô e do avô para o tio. Então aqui é 1, 2, e aqui já é 3. O 3 está lindo. Aí do tio vem o primo. Tá? Então aqui já é 4. E do irmão vem o sobrinho. 1, 2, 3. Tá? Então, quem é que vai herdar? Pai é ascendente, avô é ascendente. Irmão é colateral. Então, não tem pai, não tem avô, não tem filhos, não tem cônjuge. O irmão vai ser o primeiro a herdar. Tá? Os irmãos, todos na mesma proporção. De novo, aqui tem substituição. Um dos irmãos é falecido, o sobrinho herda na proporção do irmão. E só isso. Não tem irmãos. Tio e sobrinho herdam porque eles estão no mesmo patamar. Não tem tio, mas tem primo e tem sobrinho. Primo está fora, sobrinho herda tudo. Então, não tem pai, não tem avô. Vou trocar para vermelho aqui. Tá bem legal. Não tem pai, não tem avô, não tem irmão. Tio e sobrinho herdam juntos. Não tem tio, sobrinho herda sozinho. Não tem sobrinho, aí tu vai pro primo. Primo é parente de quarto grau, e é o último, tá? O filho do sobrinho aqui, o filho do primo, tá? Não herda. O filho do sobrinho não herda, tá? Em princípio, pelo menos não pela legítima. Eles vão herdar em outra condição, eles vão herdar por uma questão de decisão judicial, na ausência de qualquer outro, tá? Só isso. Ok? Então, se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas em 1830, serão chamados os herdeiros colaterais até o quarto grau. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos, ou seja, aos sobrinhos. Sobrinho, o irmão morreu, pode ter 10 filhos. Ele vai dar uma cota, um quinhão, e só. Tá? Então, isso aqui a gente já falou, e é isso. Essa é basicamente a ordem de sucessão hereditária. Tá bom, pessoal? A gente vai até aqui. Encerra por aqui para nossa avaliação na próxima aula, na quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Pessoal, obrigado. Desculpa a gente não poder fazer a nossa aula virtual, síncrona, mas é que surgiram situações particulares minhas, como já disse. Mas é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.